Fala galera, tudo bem? Deu liga para o episódio. O Deu liga ele corre tão rápido. O episódio parece Campeonato Brasileiro, parece calendário brasileiro. Episódio 37. Vamos a Paris? Vamos a Paris. Paris é espetacular. Cidade de Luz. Sempre bom, Cidade né? de Luz. O episódio desta semana é sobre o Paris Saint-Germain. Será que o conto de fadas virou time? Será que aquele sonho de verão, que é verão sem fim, né? Assim como o dinheiro dos cheques do Qatar, finalmente virou um time e o mais curioso, sem mega estrelas? Porque o Paris Saint-Germain sempre teve uma mega estrela. E essa é uma temporada que me parece de um Paris Saint-Germain mais de mortais, assim. E o Paris Saint-Germain está na semifinal da Liga dos Campeões. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Léo, Walter e todo mundo que nos acompanha. A sigla Paris Saint-Germain, PSG, por muito tempo conhecida como Paris sem glórias, principalmente continentais, né? Já que o PSG na França toma conta já há muito Ele ganhou tempo. faz 2 semanas da 28ª rodada do Campeonato Francês. Uma antecedência absurda, invencibilidade. Isso não tinha sido um problema quando tinha craques também. Mas agora, a sigla é Paris sem galácticos, de PSG. Não tem nenhum galáctico no time, o último sobrevivente foi o Mbappé, que foi pro Real Madrid, e hoje a grande estrela, digamos assim, é o treinador, o Luis Henrique, que conseguiu fazer um time render coletivamente bem e potencializar jogadores como o Dembélé, que eu mesmo não tinha mais esperança de que fosse um jogador de alto nível, e assim está o PSG em mais uma semifinal de Champions, a segunda seguida, e quem sabe até uma final, será que não? Pode ser. Valtinho. Tudo bem, Léo? Tudo Tudo bem. bem, Pedro? Eu acredito que o PSG poderia até ter mais dificuldades na Liga dos Campeões. Acho que pegou o Arsenal. Acredito que os favoritos ao título estão no outro confronto, Inter de Milão e Barcelona. Acho que quem passar de Arsenal e PSG é zebra nesse duelo de final da Liga dos Campeões. Mas é um clube que está se reinventando, está mudando dentro de campo para talvez essa mudança seja um segundo momento dessa gestão do clube que veio fazendo barulho, gastando muito dinheiro, tentando mudar uma cultura esportiva, uma cultura do futebol em Paris, e que em certos pontos conseguiu, acho que em outros não, mas que vem, ao menos através do dinheiro, conseguindo se consolidar como um dos principais clubes no momento do futebol mundial, embora não tenha a tradição que outras equipes tenham. Pois então, né? Toda a metrópole europeia, toda a grande cidade europeia tem futebol e times fortes. E o investimento do Qatar Sports Investment, né, do QSI, que é o fundo do Qatar, ele foi de pegar uma cidade que não tinha, embora o PSG tivesse, para nós principalmente, né, Valdo, Raí, teve uma relação boa com os brasileiros, mas não era um clube de ponta, é um clube jovem, o PSG, ele é de 73. Era da década de 70. Então, assim, mas foi um investimento muito certeiro, porque assim, eles olharam, Londres, não tem como entrar em Londres, a não ser que tu compre o Crystal Palace, né, o Fulham. Aí tu vai a Milão, não tem, lá já estão os americanos botando dinheiro, e tu vai Barcelona, não tem, Madrid, não tem, Paris não tem time. O futebol em Paris tem tudo, mas não tinha um time de futebol para chamar de seu. Eu acho que nesse sentido o negócio foi bem pensado. Agora, tu não basta ter dinheiro, né? Porque transformar dinheiro em títulos, transformar dinheiro em um time, não é tão simples assim. O próprio Grupo City demorou muito tempo com o City, né? Foram 7 anos. Mais até. Porque é 2008, né? Mas foi checando. É que assim, a grande glória é a Liga dos Campeões para essas equipes. Mas e acho tanto que o Chelsea quanto o Manchester City demoraram muito para conquistar a Liga dos Campeões. Sim. Mas assim, eu digo mais, no caso do City... O City é campeão inglês de 2013, né? Aquele gol do Agüero contra inglês. Então, o Crystal Palace. eu acho que a Premier League, Rangers. ela é diferente um pouco, eu imagino, né? Que ela seja um pouco, ela tem um peso maior. Porque o City era o City era o que é o Everton hoje. Né? Acho que é a mesma medida. Ele era um coadjuvante, né? E ele consegue ganhar a Premier League. Sim. Mas claro que tu tem razão, a grande glória que eles buscam
É a Liga dos Campeões. A Liga É dos que a Campeões. diferença do City para o PSG é uma questão que a gente vai falar mais adiante, que eu acho que é uma questão de tradição, de rivalidade, que é algo que acho que acelera o processo de amadurecimento quando se tem esse investimento financeiro. O PSG teve um investimento financeiro, criou uma marca forte, mas não tinha uma rivalidade que ajudasse a amadurecer de forma mais rápida. Tu ter um vizinho como o United e outro como o Liverpool te ajuda, né? Vamos chamar o índice? Vamos lá. Pô, tô louco para falar desse PSG. O nosso índice. O jovem clube de Paris vira uma potência, as estrelas e o sonho da Champions, menos investimento, mais futebol. A gente já estava tratando disso, né? É um jovem clube que quem vai a Paris, eu pelo menos fiquei impactado, fui a Paris há muito tempo, mas muito tempo mesmo. A Torre Eiffel recente tinha sido Erguida. inaugurada. Mas assim, já via a marca do PSG, já tinha uma ideia do PSG, eu estou falando no final dos anos 90, do PSG de se vincular, de ser o clube de Paris. Porque Paris tinha o Paris FC, que agora foi comprado pelo... Comprado não, ela vai ter uma cogestão do Red Bull, né? Isso, está na segunda posição do campeonato francês, da segunda divisão, segundo lugar, que dá vaga direta à primeira divisão. Se cair para terceiro, tem que começar a disputar um playoff. E também, desde a década de 70, o Paris FC não disputa a primeira divisão do francesão. E tinha o Racing, né? Tem Isso. o Racing também de Paris. Mas tu vê, são clubes menores, mas a marca PSG nos pontos turísticos, nas lojinhas de souvenirs e na loja, né? A loja do Paris Saint-Germain que tinha, pelo menos acredito que tem ainda hoje, na Champs-Élysées. Então assim, ele nasce para ser uma marca de uma cidade charmosa. E o PSG, talvez isso também, ele é um clube charmoso, né? Ele tem uma fleuma, o PSG. Você não imagina o PSG... Tu acha charmoso? Eu acho. Pra mim a impressão que me dá é de um clube um pouco metido por toda essa história. Será que Eu o não nome do vejo estádio não charme, diz isso? assim. Parque dos Príncipes. Que é no meio de um parque, né? E aí Sim. tem o CT junto, né? O CT ao lado. Porque assim, a ideia, né, Almocei em Saint-Germain-des-Prés. lá é legal. Qual o cardápio? bacana. Não, comi um... Frango empanado com fritas? Não, comi uma carne com... Mas não foi nada elaborado. Foi no... Não foi um alaminutê. Um stick ao pulver. Um alaminutê. Já conhece um alaminutê? Já lá em Paris é muito comum. Nos bares, olhando o Sena, as águas do Sena passarem na tua frente. Não do Ayrton, do Rio. E do Rio. Mas dizia eu que aritmética... Não, mas que a criação da marca do PSG pelos árabes vai muito no que é a cidade de Paris, né? Eles criam um clube em que eles vendem uma marca de luxo. O PSG hoje é uma marca de luxo, dentro da área esportiva, enfim, até da área de moda. Tem uniformes deles que não são da Nike, né? São de outra linha da Nike, que é a linha Jordan, que é uma linha mais requintada, mais prime da empresa. Eles tentam transformar para quem é de classe alta, né? Os ricos, os investidores, os empresários, as estrelas que vão muito a Paris, são muito paparicadas, são levadas aos jogos, se criaram suítes dentro do Parque dos Príncipes para receber esse povo endinheirado. Então, eles fortalecem, claro que eles querem ganhar, mas eles fortaleceram uma marca, né? A marca PSG se tornou maior do que o futebol do time PSG. Eu acho que tem muito de Paris isso, né? Pode ser também. De tu estar numa cidade como Paris, que é uma cidade de luxo, Paris é uma cidade extremamente cara, e ficou mais cara no ano passado por causa da Olimpíada, porque muita gente teve que sair dos apartamentos alugados porque os preços ficaram exorbitantes, mas normalmente ela já é cara. Tem muito de tu te vincular também, como tu vai ser um dos símbolos da Paris, da Torre Eiffel, do Sena. Tu quer ser, né? Porque acho que isso fazia parte do projeto deles, não... E o projeto deles inicialmente era isso. O circuito esportivo, Roland Garros, né? Talvez seja o mais clássico da cidade. Exato. Embora o Conseguir Wimbledon trazer tenha outro- toda a tradição, Roland Garros, pra mim, pelo menos a distância, transpira charme, assim. Até Fica por jogar trazer, em Roland Garros. por trazer o saibro ainda, né? Ser uma resistência ao saibro, que hoje está perdendo espaço no tênis. Não tem a tradição de Wimbledon, não tem. Mas tu pega, vai lá, o Australian Open. Ele não tem Não. o charme o glamour de Roland Garros.
Né? Ou tu pega o Aberto dos Estados Unidos, que é o outro Isso. Grand US Open. Slam, né? O US Open. Não tem também, né? É uma competição de tênis, com os melhores, mas eu acho que o Paris Saint-Germain não consegue muito escapar disso. E também tem muito do DNA do Qatar. O Qatar busca isso. O Qatar busca essa questão mais de classe A, de luxo, de ostentação. Extravagâncias. É. Eu conheci um cara... Coqueiros. Não sei se vocês lembram um zagueiro do Grêmio, Matheus Vivian, jogou na seleção sub-17, jogou e o sub-20, com o Eduardo Costa. E o Matheus Vivian foi jogar na Europa e ele se estabeleceu em Paris, na França, aliás, jogou na França, jogou na Espanha, mas ele ficou morando na França agora, voltou para o Rio Grande do Sul e ele criou uma empresa de games, né? Inclusive com o Guilherme Gonçalves, que trabalhava aqui na RBS. O Guilherme é um gênio assim, de criação digital. E eles fazem games pro Arsenal, fazem games e fizeram games pro PSG. E uma vez conversando com o Matheus, que é uma cabeça espetacular, ele me contando, ele foi numa reunião dentro do PSG. E tu não tem ideia do que é o profissionalismo, o trabalho assim de buscando excelência pura, o nível que os caras têm. É um prédio e é uma grande empresa. É uma grande empresa. Isso faz time? Não, isso não faz time. Talvez pela falta de uma rota. Eles escolheram uma rota que me pareceu que eles achavam que era mais fácil usando o dinheiro do Qatar, mas essa rota não deu certo. Sabe que vendo a série do Luiz Henrique, que a gente vai comentar depois, né? Que traz um pouco dos bastidores da vida dele nos escritórios do PSG ali. Tem um dia que ele vai morar numa casa, depois que ele deixa de morar no CT, e aí ele chega com o carro dele e estaciona num estacionamento coberto. A gente vê o CT do Grêmio, o CT do Inter, por exemplo, que os jogadores não têm isso, né? Dia de chuva eles vão lá e se molham. O PSG tem isso. Parece uma coisa simples, mas muitos clubes não têm, por exemplo. Eu vou te dizer que... E aí o próprio CT, ele tem, assim, é um luxo gigantesco lá dentro, é impressionante, assim, os materiais de trabalho que eles utilizam. É tudo de ponta. As melhores telas, os melhores materiais, tipo, é uma coisa de alto nível, assim mesmo. O Tinga fala muito isso. Uma vez eu conversando com o Tinga e ele disse assim, pô, eu fui visitar os caras do Inter e o CT do Inter é improvisado. Aí não tinha nem calçamento, agora parece que tem calçamento. Aí tu vê, os caras chegam, dia de chuva. Tudo O embarrado. jogador anda com os tênis mais caros que existem. O cara compra o tênis. E eles usam pra isso, né? Pra ir pro treino, pra mostrar. E tu desce o teu carro, tu embarra o teu tênis. Tu já chega no vestiário, putz, é sujeira. E isso é o mínimo que pode oferecer, né? Esse conforto, né? É conforto, na verdade, né? Mas, enfim, faz parte do DNA do PSG. Mas o que os torcedores mais tradicionais dentro dessa ideia, né, de luxo do PSG criticam é que parece que a chegada dos Qatari criou um novo clube e eles foram meio alijados. que renegam o passado, né? Tu vai em tudo que envolve o PSG, tu vai ter a imagem aí do Ibra, vai ter a imagem do Beckham, do Messi, dessas grandes estrelas, e os ídolos deles são Valdo, Raí, Leonardo, são Ronaldinho, ainda é da era o pessoal anterior. mais raiz sente que o passado do clube foi renegado para que surgisse essa marca luxuosa, que inclusive tem um time de futebol. Não é um time de futebol que tem uma marca, né? Se tornou uma marca que tem um time de futebol. E isso ressente um pouco os torcedores por não ter esse olhar de carinho com o passado, e acho que também explica um pouco das dificuldades que o PSG passa em termos de Europa na hora de jogar a Liga dos Campeões. Acho que esse passado, as dificuldades, a rivalidade, acho que é algo essencial para a maturação de um clube de futebol. Tem uma questão também que é da própria França, né? A França, ela tem bolsões muito grandes, formados principalmente por imigrantes, que são praticamente alijados da sociedade, e isso causa convulsões sociais seguidas na França. Quando tu pega o principal clube de Paris e transforma nesse clube elitizado, tu tá tirando praticamente aquele francês, aquele parisiense, né, das cidades, dos distritos ali, que geralmente são oriundos das colônias, tá tirando ele do estádio, né? Embora tenha os ultras.
eles ocupam um espaço bom no estádio e tal. Que na reta final de Messi e Neymar, eles estavam criticando muito, inclusive. Né? Vocês viram o documentário do Di Maria? Do Di Maria. Mostra muito o PSG, porque o Di Maria vai jogar a pedido do Van Gaal no United. Ele mesmo diz que ele estranha a saída dele do Real Madrid. Aí ele vai pro United, aí ele chega no United, claro que o Van Gaal, que contrata os jogadores, depois ele escurraça os jogadores. E o Di Maria tá completamente alijado. Aí a esposa dele diz, pô, uma cidade que 13h30 da tarde era noite, neblina, clima ruim. Aí ele chega em casa um dia e estão assaltando a casa dele. Os ladrões estão dentro da casa dele. Aí ele vai morar num hotel, aí aparece, ele diz, eu não fico mais. Ele volta para Rosário nas férias e o United chamando ele para pré-temporada, diz, eu não vou. Aí aparece o PSG. E aí ele diz, daí muda tudo. Mas ele se diz acolhido no PSG, ele diz, encontrei meu lugar. Né? Ele diz que liga para a mulher, que a mulher ficou em Rosário, e assim, sempre ele vai primeiro para preparar o ambiente, ver, e você não pode vir que é parecido com o Madrid. E aí no PSG ele se encontra e ele tem, se não me engano, são 6 ou 7 temporadas no PSG, de altíssimo nível, e ele tem uma despedida organizada pelos Ultras, porque tem uma foto dele que fica famosa no lado de trás do Parque dos Príncipes, depois de um grande jogo, que é ele de braços abertos e a massa lá embaixo. E aí o gerente do clube chega para ele assim, os Ultras querem fazer uma homenagem para ti depois do jogo, das homenagens no campo. E aí levam ele para esse lugar e ele sobe, assim, uma mureta, e tá toda aquela massa sinalizadora, os caras cantando. E ali eu vi uma parte de um PSG que é mais humano, assim, que é de gente, do povo, né? Mas não é o que o clube busca. O clube busca a área VIP, que foi criada no Parque dos Príncipes, né? Seguindo aqui, gurizada, vamos adiante. As estrelas e o sonho da Champions. Começa com o Ibra, né? Com o Ibra é o ponto... Isso é 2011? 2011. 2011. Acho que é o ponto de ruptura, né? Do velho PSG para o novo PSG. A chegada do Ibrahimovic. E a partir desse rebuliço, né? De trazer um jogador que vinha do Barcelona, que embora não tenha dado muito certo no Barcelona, tinha sido campeão em todos os lugares onde passou, foi no Barcelona também, mas que nunca tinha vencido a Liga dos Campeões. A ideia era, olha, a gente vai juntar os dois desejos, né? Nós dois queremos ser campeões da Europa. Acabou não sendo realizado por nenhum dos dois até agora. E a partir daí, né, começa a construção de um time montado à base de estrelas. O PSG nunca teve uma categoria de base considerada forte, e isso fica ainda mais negligenciado depois da chegada dos árabes e o dinheiro para contratar estrelas. Estima-se que 25% dos jogadores profissionais da França são daquela região de Paris e dos arredores de Paris, e o PSG simplesmente não aproveita eles. Os jogadores acabam tendo que sair, ir para algum clube do interior, ir para Marseille, ir para Lyon, para tentar, ou para Inglaterra, para tentar a carreira profissional. E aí a gente pode citar vários jogadores, vários times que o PSG montou, que nominalmente tinham cacife para serem campeões nacionais, para serem campeões europeus, mas acabaram não vencendo na Europa. E em determinado momento, inclusive, perderam um campeonato francês que parecia ser algo inimaginável, com o elenco que o Paris Saint-Germain tinha. Eles conseguem tomar o posto de principal time do país do Lyon. Sim. Porque até então o Lyon chegou a ser pentacampeão, né? Eu acho que foi mais até. Octa. O Lyon do Juninho Pernambucano. Enfim, acho que chegou a ser octacampeão. Eles conseguem assumir esse posto na França, mesmo perdendo alguns campeonatos também, enfrentando fazendo jogos duros com o Lille, com o Mônaco, nem tanto com o Lyon, né? Que piorou um pouco nos últimos tempos. Mas a obsessão pela Europa, né? O PSG, ele consegue chegar a uma decisão com o Bayern de Munique em 2020, numa edição específica de Champions League, né, com aquela final em Portugal, em razão da pandemia. Os 8 times foram levados para Portugal, foram 2 grupos, né? Não, a sequência era mata-mata. Foi mata-mata, só que em vez de ser jogo de ida e volta, era só ida. Faltavam alguns jogos das oitavas de final, que não tinham sido concluídos na pandemia, fizeram esses jogos e aí depois... Isso, eram os jogos restantes. A partir das quartas e tudo em Portugal, né? E aí o PSG elimina o Leipzig, a Atalanta e vai para a final com o Bayern e perde.
E com o Neymar sendo protagonista, com o Mbappé jogando bem, enfim, com dois caras de calibre ali e mais um time de outros bons jogadores, né? Verratti, Thiago Silva, enfim. O PSG montou um time muito forte, Mas com muitos o investimentos. primeiro, depois do Ibra, é o Cavani. Eu acho que tem ali, lá no Ibra tem Thiago Silva, o Beckham, ele chega a passar um tempo Sim. no PSG, ele joga com a 32, né? Porque eu acho que já tinha alguém com a 23. O Lucas Moura é um grande investimento, eles vêm no Brasil, Sim. trazem o Lucas Moura. Tem o Potelavese. O próprio Marquinhos. O Marquinhos, né? O Marquinhos eles tiram da Roma muito cedo. O Marquinhos vai pra Roma muito cedo, né? Ele sai Sim. no Ele não chega a Corinthians. jogar no Corinthians. né? Não, o Não, Tite ele joga, o Tite não gostava dele, achava ele muito pequeno pra zagueiro. Naquela Libertadores ele é inscrito com a camisa 10, eu não sei por que motivo. Mas ele não chega a Como jogar. Ele joga muito pouco, né? Vai pra Roma, na Roma ele vai muito bem, já vai pro PSG, já tá há muito tempo lá o Marquinhos. Ele é um dos caras que acho que ganhou todos esses títulos aí. Sim. Né? E Maxwell, os primeiros Maxwell, o Thiago Motta, o Alex zagueiro Thiago que vem do Motta. Chelsea, que era do Santos, né? O Thiago Motta sai do Barcelona, né? Isso. Sai do Por Barcelona. baixo, assim, queimadaço. O O Maxwell Thiago Motta era da também. tropa do Ronaldinho. No treino, no grupo e na hora extra. Ah, é? É no turno inverso. Ele fazia contraturno com o Ronaldinho. Na época da seleção olímpica, aquela que jogou Copa Ouro também, será que não? Não, o Ronaldinho não tava nessa, eu acho, do Thiago Motta. Foi 2004, 2003. Não, o Ronaldinho era de antes ainda. O Thiago Motta estava no Barcelona de 2006, que perde Sim. pro Inter. Isso, é. E o Abel reclama que foi o único brasileiro que não foi conversar com os jogadores do Inter. Passou reto e tal. Mas Na final do Mundial, o Thiago Motta tava marcando o Yarley, né? Isso, E aí ele sai sai. entre o Chave de primeiro entra o volante. O Xavi. Rijkaard ali permitiu ao Inter um espacinho. Tem uma história que eu ouvi e eu li e tal, que é dessa transição do PSG quando ele é comprado pelos Sheiks. E chega no primeiro treino do Ibrahimovic e ele olha e percebe que a grande estrela do PSG até então era o Nenê, hoje no Juventude. E aí estavam fazendo um bobinho, e aí o Nenê recebe a bola, o Ibrahimovic, deve ter 1,95 Boa. m. 8, eu acho. Ele dá um carrinho com os dois pés de frente, ele voa assim e tenta. E o Nenê só tira o pé e deixa ele passar. O Nenê sai do treino, vai na direção do PSG. Não, eu não vou ficar. Ceará, E aí, né? Campeão. o Ceará. Campeão O Ceará tava nesse é, primeiro time do PSG. Ancelotti, cara. E aí o Nenê vai jogar no Al Rayyan, do Catar. Ele não fica. Aí o Ibrahimovic, de uma forma muito sutil, pega o controle e o status de estrela. E passam muitos treinadores por lá também. A gente falou do Ancelotti, né? O PSG Tuchel. teve o Tuchel também, né? O Tuchel é o técnico finalista Sim. contra o Bayern. Não tem nada a ver com o PSG, o Tuchel, né? É, mas teve uma passagem lá. Ele assume o time na metade daquela temporada. Ele tinha saído do Chelsea, campeão da Champions. E aí vai para ou contrário, acho que ele sai do PSG e vai para o Chelsea e ganha a Champions lá, ele tinha perdido. Enfim, Ancelotti, eu não sei se o Leonardo em algum momento chegou aí para a beira do campo, ele sempre Pochettino, né? foi Pochettino, né? Pochettino sai do Tottenham e vai ser técnico do PSG. Jogou no por algum PSG o tempo Pochettino, né? também. Jogou ó, de agora pro passado, né? Agora é o Luiz Henrique, teve o Christophe Galtier, Pochettino, Tuchel, Unai Emery, Unai Emery também, né? Laurent Blanc, que foi zagueiro Sim. na Copa de 98, Ancelotti. Acho que assim, como técnico, o primeiro técnico que marca essa nova era é o Ancelotti em dezembro de 2011. Depois eram justamente, todos né? treinadores A franceses. compra é em 2011, né? É. Sim. Então é justamente isso. O Ancelotti vai com esse símbolo também. O Galtier aí já é da partir da chegada do Luiz Campos como o diretor esportivo, né? Que é o cara do Mônaco, né? E do Lille. E Não do, sei, e chegou do, no- você é do do Mônaco Mônaco também. Ah, antes do Mônaco, então O é isso. Mônaco da semifinal é ele, Tá, com o o Leonardo diretor Jardim de técnico. técnico. Sim, É, então é o cara que enxergou o Mbappé lá, né? isso. E ele chega em 2022 também e ele tenta com o Galtier, não dá certo, mas é um cara muito importante também nesses bastidores para mudar um pouco da mentalidade do PSG, né? A gente vai abordar no próximo tópico aí, que era de sair das grandes contratações, de contratações de peso, seguir gastando, mas de outra forma. E por um tempo o Leonardo foi o homem que fazia Também, essas né? contratações, que negociava. Devia ser um salário altíssimo, mas também ele devia se incomodar 24 horas, né? Porque ele era o cara que controlava todas as discussões de vestiário e teve uma briga dele com... Tentando me lembrar que teve um jogador que se indispôs com ele. Foi o Ibrahimovic, não foi? Não, acho que o Leonardo não é desse período. Acho que o Leonardo é um período mais recente no PSG. Teve uma grande estrela dessa que entrou em atrito muito forte com ele.
E depois saiu falando. Mas tu imagina tu liderar um vestiário desse, com tanta estrela. Se liderar um vestiário com jogadores medianos já é complicado, a gente tá vendo aí alguns vestiários, inclusive conflagrados e se insurgindo contra o técnico. Tu imagina Foi tu... o Neymar. Foi o Neymar? O Leonardo virou desafeto do Neymar. Então, eu me Em lembro 2020. Aí tu junta Neymar, Mbappé. O Neymar chega no PSG para ser o dono do PSG. Quando já tinha ali um dono. Tinha o Cavani, que era a grande estrela. E tem um episódio aqui do pênalti, né? Que era um recorde do Cavani. E o Neymar não deixa o Cavani bater o pênalti. E o Daniel Alves faz ainda o escudeiro. Pega a bola, protege. O Neymar já disse que ele foi pro PSG porque os brasileiros estavam indo para lá, né? Que era o Daniel. E, na verdade, quando ele acerta, uma das exigências era levar o Daniel. Para ser uma espécie de irmão mais velho dele. Para ser o cara... E é aí que vem o furo de reportagem, né? Porque o Daniel vai antes, aí o Marcelo Beckler descobre lá que era essa relação, né? Tinha o Lucas na época também, não lembro se tinha mais algum. Bom, o Thiago e o Marquinhos. Né? E aí que tá, é engraçado, porque o Cavani, ele sempre foi protagonista nos seus times, no PSG, no Napoli, no Palermo antes, mas na seleção uruguaia ele sempre compôs com o Luis Soares um antagonista ali. E aí se pensava assim, pô, no PSG não vai ter esse estrelismo, né? E aí acontece aquela confusão, claro, porque envolveu o Neymar, o Daniel Alves, e aí o Cavani se irrita, porque, pô, o cara tá sendo o protagonista do time aqui, né? E o Neymar, eu nunca vi ele admitir isso, né? Mas ele transita. Mas foi o grande erro da carreira dele. Porque o Neymar imaginou que com o Messi no Barcelona ele nunca seria o melhor do mundo. Ele seria sempre o número 2. O Suárez entendeu muito bem isso, né? Ser a outra ponta desse triângulo. E o Neymar vai pro PSG. O PSG precisava de um título de Champions, precisava de uma estrela mundial. E o Neymar achou que o PSG seria a plataforma para ser melhor do mundo. Nenhuma coisa aconteceu e nem outra. E no fim o que se viu foi um Neymar que jogou muito pouco, né? E até essa temporada 2020, que ele volta na reta final, ele aproveita o período da pandemia para se recuperar de uma lesão. E ali ele consegue jogar a reta final da Champions League e ir muito bem, ele é muito decisivo nos jogos, até a final com o Bayern. Ele joga muito a final, inclusive, mas o Bayern vence 1-0. Ele não consegue em 2020 nem chegar perto dos melhores do mundo. Né? É porque o Neymar não tem números bons de número de jogos, né? O Neymar, pelo estilo de jogo dele, sofre muita lesão. Eu tenho um vídeo desses cortes de um amigo do Neymar, não sei se vocês viram, que tá com o Neymar na entrevista no Podpah. Eu vi. Que eles vão pra uma festa. E aí o cara chega assim, chega na festa, tá todo mundo lá. E aí estão os caras da NBA. E aí o amigo do Neymar começa a encher o saco. Cara, vamos lá. Não vou lá, cara. Vamos lá, tá, vamos, amigão, né? Tá. Aí quando os caras da NBA vêm que o Neymar tá lá, disse, não, nós queremos tirar foto com o Neymar. E é o Jimmy Butler e o Duran. Os dois. E aí eles chamam o Neymar pro camarote. Tu imagina que não é a vida em Paris com dinheiro. Né? E tem uma outra história que eu fiquei sabendo, que o Thiaguinho, cantor, foi pra casa do Neymar passar um final de semana, um período lá com a namorada. E aí, esqueci, parecia um hotel. Eles chegaram, uma casa gigantesca. Aí o Neymar disse, olha, 7h30 a gente sai, teu quarto é esse. Parece estar num hotel, assim, muito fria, assim. Tipo, te convido pra ir na minha casa, não, fazer churrasco, vamos ver futebol, vamos sentar na sala. Não, chegaram, cada um foi pro seu quarto, 7h30 sai o carro pra gente ir jantar. E aí, quando o Thiaguinho chega na sala, tá um cara que é uma mega estrela mundial, assim, o Thiaguinho diz, que isso, cara? Que mundo eu tô vivendo? Tá o cara sentado ali também, tá na barca também, entendeu? Essa era a vida do Neymar. E aí os caras querem que o Neymar jogue bola ainda, né? Complicado. Não tem como, né? Difícil. Muito difícil. Como. Complicado. Vamos seguir aqui, gurizada, porque menos é mais no caso do PSG, né? Tudo que eu defendo no sala de redação, o PSG tá me irritando e tá demolindo. Eu digo que tem que investir, tem que montar time, mas o PSG parou de investir e criou um time, porém, não é investimento baixo, né? Essa é a diferença. Eu acho que não é... Parou de investir em Galácticos, em Popstar. Porque ele botou de investiu em jogador top. Em jovens, os dois laterais, o João Neves e os dois portugueses, o João Neves e o Nuno Mendes, o esquerdo, né, por exemplo. Muita grana ali pro Sporting e pro Benfica, né? Um era de cada. A última contratação agora na janela, tá precisando de um jogador de lado. Foi lá, buscou o Kvaratskhelia no Napoli. Saiu caríssimo. Mas são jovens com
um potencial tremendo, né? O Barcola, eu sempre achei que o Barcola tinha saído da base do Não era PSG, não, ele é do Lyon. Sim, pois é. Ele é do Lyon, ele é novo, ele chegou novo no PSG. Mas já é um processo de rejuvenescimento e ele foi muito importante na Liga dos Campeões e perdeu gols importantes também. Talvez pela juventude, né? Também. Donnarumma, que é mais um dos galácticos, precisava de um goleiro, vai lá e pega o melhor goleiro da Itália, um dos melhores goleiros do mundo. E esse ele nem chegou a renovar com o Milan, né? Ele pega... Isso foi uma grande polêmica quando ele teve que sair do Milan, porque ele não quis renovar, não negociou, o contrato expirou para ele ir pro PSG. Ele é considerado um traidor porque ele não deu nenhum retorno pro Milan, que apostou nele desde muito cedo. Obviamente o PSG não pagou nada ao Milan especificamente, mas muitas comissões para Donnarumma, pro Mino Raiola, então vivo na época, né? Esse ganhou pouco dinheiro, né? Pô, e agora deixou Sim, a herdeira só com dele. o Ibrahimovic ele ganhou mais de 100 milhões de euros. Só o Ibrahimovic. Então, agora a brasileira... Mas ele perdeu quem dinheiro ficou no também, né? negócio. Ele era empresário do Lucas Rocha e do João Paulo Miura aqui do Inter. Tem as boas e os caras, acontece, tem as né? ruins, os caras não contam. Acontece. Mas surpreende o que o PSG tem feito nessa fase de mata-mata da Liga dos Campeões, porque indicava até que eles poderiam ficar de fora, né, das oitavas de final. Eles suaram muito para classificar, tiveram que jogar o mata-mata preliminar, eles passaram na 15ª colocação, eu acho que foi. Aí até deu a sorte no sorteio, porque nem a sorteio, no chaveamento ali, porque pegou o Brest, né? Um rival local. Mas a primeira fase realmente foi ruim do PSG, tanto que teve que jogar essa fase. O PSG e o Real Madrid decepcionaram na primeira fase, né? Só que o PSG se recuperou. É muito trabalho, é muito a cara do Luiz Henrique isso, né? E até por consequência definiu agora o mata-mata, por exemplo, contra o Borussia Dortmund em Dortmund, né? O mata-mata anterior que o PSG elimina o Liverpool, a disputa de pênaltis foi em Anfield também, né? Só que aí favoreceu o caminho de pegar o primeiro colocado, que foi o Liverpool, né? E aí tu enfrenta o primeiro colocado, mas aí tu ganha do primeiro colocado, né? Nos pênaltis, mas consegue ganhar. Tu cresce. E aí tu pega o caminho do primeiro colocado. Se a gente pegar o time que jogou contra o Aston Villa aqui, inclusive do Unai Emery, né? Se encontraram. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, o equatoriano, né? E Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Dembélé, Kvaratskhelia e Barcola. É um time... Um bom time, mas não é um time de super estrelas. Quem é a super estrela desse time? Seria o Dembélé, né? Pelo que o Barcelona pagou nele, né? Pra tirar do Dortmund. Depois, quando ele vai pro PSG, já era uma tentativa de se recuperar. E hoje ele não dá para dizer que o Dembélé é um centroavante, né? Ele faz a função que o Mbappé fazia em outros anos, talvez de ser uma referência, mas que recua e sai para jogar. E aí tem dois jogadores abertos, o Kvaratskhelia e o Barcola. Mas o Dembélé é um falso 9 ali, o cara que... Na série o Luiz Henrique fala, não, pode ser falso 9, pode ser centroavante, o que você quiser. Só que faz essa movimentação aqui. E aí ele manda o Dembélé fazer isso, e até que confunde a marcação, né? É que também é um momento que a gente tem um pouco de dificuldade de selecionar quem são as superestrelas do futebol mundial hoje em dia, né? O Messi saiu da Europa, o Cristiano Ronaldo saiu da Europa, o Neymar voltou para o Brasil, antes já tinha ido para o mundo árabe. Fica uma lacuna assim dessa primeiríssima prateleira de poucos nomes hoje em dia. Claro que tu tem grandes nomes como o Salah, Vini Júnior, mas eles não são, até o Salah pela idade que ele tem hoje em dia, o Haaland, mas eles não são, eu acho que do quilate que a gente tinha com Neymar, com o Messi, Cristiano Ronaldo. Então acho que eles facilita não são nem um Hazard também. É por aí. Eu gostava do... Não, se a gente olhar os 4 semifinalistas... O De Bruyne no auge. Que também caiu muito, né? Os 4 semifinalistas, né? O PSG, o Arsenal, a Inter de Milão e o Barcelona, nenhum deles tem uma super estrela. A super estrela do Barcelona hoje é o Rafinha. O Rafinha tá próximo de superar o Neymar. Em nome seria o Lewandowski pela história e hierarquia. É melhor do mundo. Pela entrega é o Rafinha e pelo futuro é o Lamine. Acho que o Barcelona tem essa mescla, mas ainda assim é muito menos do que era o Barcelona com Messi
nominalmente falando, né? MSN, né? O MSN, o Real BBC. Madrid das super estrelas. Talvez Próprio Arsenal, o Mbappé fosse para ser a grande estrela hoje em dia e não está sendo, É. depois que ele fez essa troca. Então, a troca da guarda ainda está sendo executada. A gente não sabe quem é que vai assumir esse posto O de cara é grande pra ser o estrela. Mbappé, né? Que foi campeão do É. mundo com 18 anos e se imaginou que seria o reinado dele. Mas tá Que- fora da Champions agora. Tá fora da Champions É. e na Copa perdeu pro Messi. Isso. A final da Copa, que era o grande jogo, que era passagem de bastão. Embora mas tenha ele jogado pra fez- caramba. Pô, Não, ele ele fez jogou 3 demais. gols, né? A culpa não é dele. Não, tudo bem, mas é que se ele faz os 3 gols e a França sai Claro, campeã, ele sai com outro status. ele sai, ele pode botar uma estátua pra ele. Ele já cumpriu a missão na Ainda vida mais dele. que ele já era campeão, né? Embora É. não tão protagonista Não, do e outro seria time. o né? título do Mbappé. Assim como foi a Copa do Mundo que o Messi ganhou, seria a Copa do Mundo que o Mbappé ganhou. Ele tem razão. Ele é o cara que ressurge, faz a França ressurgir, né? Com os gols. Mas se ele ganha, esse ciclo todo de Copa é dele. Sim. Ele é o rei do futebol. Mas ele não está conseguindo. E no Real Madrid, na segunda metade da temporada, ele está conseguindo se aproximar daquilo que se imagina. Mas aí é o problema de tu ter estrela demais. Para mim, Mas ficou qual é a nítido imagem que vai ficar, né? O Real Madrid que não ganhou a Liga dos não Campeões, ganhou, que pode ser que não ganhe o campeonato espanhol, e acho que pelo time que tem, deveria ganhar com alguma margem o espanhol do Barcelona, e que daqui a pouco tem um confronto direto na Copa do Rei, que pode definir o futuro do Ancelotti. E o Mbappé tem a Champions passada, né? Em que o PSG vai para a semifinal contra o Borussia Dortmund, joga muito melhor, só que o que o Mbappé perde de gol, bota a bola na trave, é uma coisa inacreditável, porque aí sim, aí o Luiz Henrique começa a fazer a limpa, mas ele mantém o Mbappé. O Mbappé era o jogador francês, ele era a referência do PSG até a outra temporada, e eles conversam, não importa o que tu vai fazer daqui a 6 meses, eu preciso de ti agora como uma liderança. E ele assume esse papel, mas no jogo decisivo contra o Dortmund, ele perde muitos gols e não consegue. Tem um ponto do Mbappé que ele participa pouco do jogo sem a bola. Sim, é a cena clássica. Ele participa muito vendo ele no campo aberto, e eu estava vendo o jogo do Real Madrid, ele participa muito pouco. E aí o Real Madrid, para mim ficou claro, Vinícius e Mbappé. O Vinícius tem a chance de fazer o gol, mas está melhor para ele passar para o Mbappé, embora ele tenha a chance de fazer o gol, ele não passa para o Mbappé. Teve 2 lances que eu percebi que o Mbappé baixa a cabeça, respira fundo. Ele já entendeu. Eu encontrei outro brasileiro, o Mbappé, talvez essa história do Real, do Vinícius jogar na Arábia Saudita, uma proposta absurda, assim, o Real deva estar torcendo, porque esses dois eles não vão se conectar. E agora o Ancelotti tem, inclusive, preservado o Vinícius de alguns jogos, e o Mbappé, ao contrário, joga todas. Joga todos. Talvez seja já preparando isso. Pode ser. Porque o Rodrigo aceita ser o número 2. O Valverde, jogadoraço, Joga de aceita lateral, ser o faz número golaço. joga onde colocar. Mas Mbappé e Vinícius não conectam, né? Não são peças que não se encaixam. Vocês apostam no PSG campeão, tu acha que? Não, eu acho que o campeão vem de Barcelona ou Inter de Milão. Mesmo sendo um jogo, mesmo sendo o Luiz Henrique, um estrategista, cara que mexe com os jogadores. Mas eu ainda, nesse confronto contra o Arsenal, eu ainda colocaria as minhas fichas no Arsenal. São 2 times de construção, né? De construção parecida. O Arsenal num período maior, porque tem menos recursos, mas são times quase que artesanais, assim. O Arsenal sobreviveu a temporada com muitos lesionados, né? E agora Saka voltando, Odegaard voltando. Não sei se o alemão, o centroavante vai conseguir, o atacante vai conseguir voltar, mas enfim, eles estão melhorando e acho que vão chegar talvez contra o PSG no auge da temporada, mas eu ainda acho, desses 4 aí, eu tô com um apreço pelo PSG chegando numa final contra o Barcelona, de repente. Eu acho que o Barcelona atropela a Inter? Eu achava que a Inter seria muito atropelada forte pelo Bayern e competiu muito. A Inter é muito forte, né? Compete muito. Mas é que o Barcelona tá vivendo um momento espetacular. E tem jogador que desequilibra, né? Sim. 2 que desequilibram. Mas e tem o Jesus Cristo no ataque, né? Mas acho que a gente tem que falar mais desse assunto quando a gente fizer o programa das semifinais da Liga dos Campeões. Sabe, hein? Porque eu sinto uma sombra aqui do meu lado crescendo. Mas sabe que o Lewandowski é Jesus Cristo, né? Sim, ele fica só de braço aberto reclamando. Vamos lá? Vamos. Vamos servir um chá? Vamos lá. Então tá o chá das 5, por favor. Para que a gente siga vivo, né? A gente já
tocou muito aqui nesse assunto, o Pedro trouxe bastante, e é espetacular, né? Eu achei maravilhoso. O documentário do Luiz Henrique, né? Porque o do Guardiola, e até o Maurício Saraiva estava lembrando no sala de redação e tal, eu comecei a ver o documentário do City, Vitória, Champions, acho que é Champions. No segundo capítulo... É Unidos. Inclusive a tradução tava United, deu alguma confusão. Unidos, isso. E me pareceu assim, eu parei de ver no segundo. Eu parei por aí. Porque era uma ode ao Guardiola, como o Guardiola é engraçado, como ele é legal, como ele é divertido com os jogadores, como ele descontrai nos treinos, como ele é obcecado. Eu disse, cara, eu quero ver o City, eu não quero ver o Guardiola, eu já li os livros do Guardiola. Aí eu parei de ver, mas o do Luiz Henrique não. Né? E tem o célebre corte do diálogo dele com o Mbappé, né? Dele cobrando o Mbappé, pode ser o artilheiro, o nosso líder de assistências, o craque do time, mas precisa ser o nosso líder e dar o exemplo para os demais, marcando. Se tu marcasse, nos ajudar lá atrás, o nosso time vai ganhar. E aí, claro que o jogo de edição complementa com o lance que o Mbappé deixa a bola passar em um escanteio e o Borussia Dortmund faz um gol na primeira fase. E aí, num outro jogo, ele intervém no mesmo posicionamento e aí ele arma um contra-ataque e vai lá e sai o Ali ficou uma prova de que o PSG ficou um tanto magoado com a saída dele, né? Mas assim, essa cena foi o chamariz para o documentário, né? Mas são 3 episódios, assim, que são focados, obviamente, no Luiz Henrique, na rotina dele de trabalho e como ele é maluco, assim, não vamos contar tudo aqui, mas só para dar um exemplo, a cada meia hora o despertador do relógio dele toca e ele precisa fazer uma atividade física. Então toca o despertador, ele começa a fazer um apoio de sol na mesa, em casa ele tem umas argolas, uns negócios na porta, ele começa a se apoiar, porque a cada meia hora ele tem que se movimentar. Isso é uma das maluquices do Luiz Henrique. E ele é um cara que ele teve um drama, né? Isso, que familiar, também pesadíssimo. Ele perde a filha com 7 anos, né? 9 anos. A Xana. E ele, inclusive, treinava a seleção espanhola e ele se ausenta da seleção, porque ele precisava ficar com ela, né? Quando ele descobre a doença. E ele trata disso de uma forma frontal e numa tentativa de alertar, né? Isso. De ajudar para que novos pais não passem pelo que ele passou. É uma fortaleza mental absurda. Muito cara. forte, assim. Tem os Absurda. 2 filhos mais velhos, tem a esposa, eles moram em Barcelona e tal, e ele tenta sempre estar por perto. E se percebe ali como ele fala com a filha, e aquilo é contextualizado com a cena dela comemorando a Champions de 2015 com ele no campo e tal. É a parte emocionante do documentário, assim. E ele contando, porque a Espanha campeã da Euro 2024, ela é praticamente montada pelo Luiz Henrique, né? O De La Fuente é o técnico campeão, o Luiz Henrique sai na eliminação da Copa do Mundo para o Marrocos nos pênaltis, mas é praticamente o time que ele monta, assim, desde a Euro passada, que cai na semifinal para a Itália, e jogando da forma como ele joga, jovem, né? lançando Xavi, Pedri, Gavi... Balde, ele foi para a Copa do Mundo com o Balde de lateral esquerdo. Balde de lateral, que hoje é absoluto no Barcelona. O Gavi, que se machucou e não voltou ainda, que era tratado como uma joia. O Gavi, com 18 anos, estava jogando Copa do Mundo. A Espanha, ela queimou uma Copa do Mundo para dar rodagem para uma seleção. A Espanha, para mim, ela chega muito forte nessa próxima Copa, muito por esse trabalho. O trabalho do Luiz Henrique. Aí ele precisa sair ali, entre a Euro 2020, que foi em 2021, até a Copa do Mundo, ele sai, que é a doença que a filha dele tem, ela dura, são 4 meses, é uma coisa muito fulminante. Assim. Uhum. Então ele sai nesse período, né, para acompanhar a filha, e depois ele volta para a seleção, né, e faz um trabalho importante na seleção, ele faz um trabalho importante e no PSG, que aí é o foco, a primeira temporada. Agora ele está na segunda, né? A primeira, que é semifinalista da Champions League, perde para o Borussia Dortmund, e no francês é campeão, mas toma uma goleada, acho que do Toulouse, no jogo do título, e ele fica furioso. O palco montado, os jogadores festejando, e ele furioso, de cara fechada, porque, por mais que já seja campeão, botou o time reserva para jogar, não tinha clima nenhum de comemorar o título, porque ele perdeu de goleada a partida. No Barcelona, do trio MSN, eles meio que entram num acordo, né? Porque ele é um cara de temperamento muito forte, ele não tolerava aquela centralidade toda do Messi. O Messi comandava tudo, e ele tem alguns atritos no início e entra num acordo, tipo assim, não invade a minha área, me respeita como técnico, eu não vou atrapalhar vocês e todo mundo vai ganhar. E ele consegue manter isso, né? Ele faz o melhor Neymar, né?
Que é o do Neymar do PSG, do jogo que o Neymar é o protagonista e o Messi é coadjuvante. Que é o das oitavas, já acho que na Isso. temporada seguinte já, né? Sim. E depois o Barcelona cai pra Juventus. Mas ele faz o Neymar ser o Neymar é protagonista na final também, né? Contra a Juventus de 2015, ele faz gol e tal. Então o Luiz Henrique é uma figuraça, assim, que até streamer ele era na Copa do Mundo, né? Mas é um cara muito engraçado, assim, um ambiente muito legal. Ele é asturiano, né? Os asturianos têm essa coisa mais fechada, são mais irritadiços, assim. Sim. E o Luiz Henrique jogou nos dois, né? Jogou, Isso, Real ele Madrid e começa no Real Barcelona. Madrid. E ele era um jogador explosivo, né? Ele era um cara Sim. sangue quente, né? E isso mostra também, assim. Hoje ele é totalmente relacionado ao Barcelona, né? Tem o confronto Barcelona-PSG nas quartas das Champions do ano passado, que ele elimina. Não foi no Camp Nou, foi no Morro, no Estádio Olímpico. no Estádio Olímpico, lá no Morro. Não fui convidado para esse jogo. Não foi convidado, Me negaram a credencial. credencial. Perde, perde em casa, mas faz 4-1 lá no Luiz Companies. Até o Napoli nas oitavas eu consegui depois. A desculpa Que no também e-mail era de que tinha muitos pedidos da imprensa francesa e por isso... E aí a família dele mora num rancho ali ao redor de Barcelona e tal, os 2 filhos, os cachorros, a esposa, todo mundo pegam uma minivan e vão pro estádio. Mas com aquele receio, né, de ver o pai em Barcelona contra o Barcelona, uma coisa estranha, assim, e vai lá e faz 4-1. É marcante, assim. Ele é um cara, me lembro dele como jogador. Anos 90, né? Anos 90. Anos 90. Ele leva a cotovelada do Tassotti na Copa de 94. Ah, é ele que leva. Isso. Cabeludo, Eu não me lembrava dele na Copa de 94. Mas é ele, sim. Acho que é. Acho que em 2002 já ele ainda joga naquela Espanha que cai pra Coreia nas oitavas, nas quartas. Tu vê como a Espanha tinha dificuldade de renovação, né? Sim. Tinha uma dificuldade grande de renovação. Camisa 21, Luiz Henrique. Ele sempre usou a 21. É isso, é, Luiz Vamos Henrique. viajar? Vamos. Porque nós vamos agora para Paris. Futebol também é uma viagem. Valtinho, que habitué Pô. em Paris. Faz muito tempo que eu fui a Paris. Quando eu fui a Paris não tinha nem faz algum celular. tempo já também. Não, já tinha celular, mas faz tempo Não tinha nem também. celular. Final dos anos 90, no final de semana, eu estava estudando em Londres e peguei o TGV, passei por baixo do Canal da Mancha. É uma cidade, não tem adjetivo, né? Para onde tu olha, Paris é espetacular. É difícil até dar dicas, porque qualquer lugar que tu vai é diferente, tem algum monumento, tem história, algum detalhe arquitetônico, tem história. É fantástico, é fantástico. Eu fui agredido no metrô de Paris. Opa, por quê? Porque esbarrei no pé de um francês. Um francês, assim, era um cara forte, de descendência africana. E quando entrei no metrô, tava eu, minha ex-namorada e mais 2 meninas que eram do curso e que foram conosco, assim. E aí... E ele ficou me encarando. Era um momento bem complicado, assim, da França. E eu desci do metrô e as meninas ficaram pra trás. Quando eu voltei, ele tava quase no meu calcanhar, né? Ele começou a me xingar e me deu um tapa, assim. Aí, como eu sou um cara que me criei aqui no Partenon, estudei em colégio público no Padre Ramo, aí eu mostrei minha essência pra ele, em português. Nos xingamos muito. Um amigo dele arrastou ele e as gurias apavoradas olhando. Só que ele não entendeu nada do que eu disse. Ele viu que eu tava brabo, mas eu disse pra ele coisas que eu só tinha escutado em estádio de futebol. Sabe aqueles palavrões que tu só escuta em estádio de futebol das antigas? Usou a tua experiência nas arquibancadas pra revoar. Não. E aí, mas foi uma experiência ruim. Isso também deu uma azedada no final de semana, mas de resto, a cidade e só melhora, né? Só melhora. Pelas imagens que a gente vê, só cresce, só melhora. Os Jogos Olímpicos foram um espetáculo, né, em Paris no ano passado. Os Jogos conseguindo dialogar com a cidade sendo uma personagem dos Jogos Olímpicos. Foi muito... Embora acho que a execução não tenha sido assim tão legal, ficou um pouco monótono para mim, mas fazer o desfile das delegações pelo Sena, tendo vários prédios históricos da cidade como pano de fundo, foi muito diferente, foi muito bacana. Os esportes de areia com a Torre Eiffel ao fundo. Isso, foi... Eles usaram bem os enquadramentos, né? Foi assim, acho que em termos visuais, né, a gente não tem o que criticar, talvez tenha sido a grande Olimpíada em termos visuais,
E aí a gente começa a olhar para trás e pensa, pá, como é que a gente não fez isso no Rio? Como é que Londres não fez isso, né? Eles conseguiram quebrar esse paradigma olímpico e foram muito bem sucedidos. Porque é meio automático, né? Acho que quando formam um comitê de uns Jogos Olímpicos, a primeira coisa que ficar pensando nas obras, né? Paris teve obras que melhoraram a cidade, mas eles usaram o espaço público. E não precisa, né? No verão europeu, com aquela beleza toda, com aqueles prédios todos, né? E tu só tem que usar. Por exemplo, o Rio de Janeiro, as arenas cariocas estão abandonadas. Eles O Parque optaram Olímpico por fazer do Rio tudo, de Janeiro... tudo não, mas assim, 80% dos jogos afastados do centro da cidade, Na Barra. tudo junto. Não era nem Barra ali, eu acho que... Ali é Jacarepaguá, já Jacarepaguá, quase, né? Longe, pra quem mora no Rio é longe. O que tinha era ali, onde sempre tem as quadras de vôlei de praia no Rio, ali no comecinho de Copacabana, Leme, tinha a quadra de vôlei de praia, que era um evento muito legal. O Maracanã. Mas tu pensa hoje em dia, onde é que tu faria a quadra? Eu faria a quadra na Praia Vermelha para te ter de fundo o Pão de Açúcar, por exemplo. Sim. E tu poderia usar outros espaços, né? O Rio Centro foi sede, era boxe, badminton. Teve em Deodoro. Isso, eu ia falar, eu falei Resende, não, Deodoro, né? que tu... Quadra de hipismo, hipismo, canoagem, slalom. Eu acho que o ginásio do basquete era em Deodoro, né? Não, o basquete era uma das arenas. O basquete era numa das arenas, Eu assisti um jogo lá. O basquete, o handball. Handball era uma arena que era desmontável, mas a arena 1, 2 e 3, o estádio de tênis. Tênis, segue lá. Segue lá. Mas assim, é muito longe, tá abandonado. E é um espaço gigantesco, né? Muito grande. E o investimento foi... As arenas cariocas, a 1, 2 e 3, era uma coisa deslumbrante, assim. Tu ficava impactado, assim, com a beleza daquilo. Mas, enfim, é legado dos jogos que não são aproveitados, né? Eu acho que uma das arenas, ela tá com iniciativa privada, enfim. Mas a ideia era fazer centro de treinamento. Sim. Né? E não se teve isso. E, não dá pra, né, a gente falar de Paris e não falar da gastronomia parisiense, sem né? dúvida. Talvez seja clichê falar em comer um croissant. Eu acho que não chega perto de um Uruguai, por exemplo, mas... Não chega a Media Luna? Acho que ele se acho que o croissant é inspirado na Media Luna uruguaia. Ah, é? Talvez com um pouco mais de manteiga. Os macarrons, para quem gosta de doce, não é a praia do Petrucci, mas... e tem meu trauma também, né? Que na faculdade de gastronomia a primeira aula é fazer os molhos básicos, né? E aí tem, enfim, alguns molhos, e o principal dos básicos é o Béarnaise, que é um molho francês, que vai à base de ovo e tal. Mas é difícil alcançar o ponto, assim. E eu sofri muito na faculdade para fazer o molho Béarnaise, mas quem acerta fica maravilhoso. Para botar em carnes, né? Os franceses gostam muito de carnes com molhos. Sim. E... tem alguma coisa que os franceses gostam, né? Tá aí, descobrimos, né? Não. Tem alguma... O filé que a impressão que dá do francês é que ele tá sempre enfastiado da vida. Filé, né? O filé mignon, por ser uma carne que não tem muita gordura, normalmente ela vai um molho junto para dar um sabor, né? Então por isso que os franceses usam muito esses molhos. Tem o molho famoso na mostarda de Dijon, por exemplo. Enfim, são algumas opções para fazer com filé, né? Olha só. Paris é uma cidade pequena, na verdade, né? A gente fala de Paris, mas ela não é grande. O que ela se torna grande com os distritos, né? E aí, aproveitando, já que a gente tá falando de Paris, eu já tentei achar esse documentário, eu vi na Amazon há muito tempo. Logo que eu assinei a Amazon, muito tempo mesmo, uns 7 anos. Futebol em Paris, que resgata aquilo que tu disseste, de tantos jogadores formados em Paris. Porque Paris adotou uma... E da região do gueto de Paris, né? Do entorno ali, dos distritos. Cada distrito tem como coração uma praça, e o coração da praça é o campo de futebol. E aí tem campeonatos e passam o dia inteiro jogando futebol, e os olheiros vão buscar jogadores. E nesse documentário eles entrevistam vários jogadores que hoje renomados. Eu me lembro do Mahrez, por exemplo, que joga pela Argélia, mas é francês. Kipembe, vários jogadores saíram dessas quadras, que é um projeto de Paris de transformar o futebol em meio que uma forma de um caminho, né, para os mais jovens. E tem muitos problemas sociais Paris, muitos problemas sociais, e é um projeto muito legal que poderia ser aplicado aqui, né, em Porto Alegre, periferia, o que não falta em Porto Alegre, e reservar alguns espaços, não entregar tudo para construir prédio, né? Porque a população de Porto Alegre está diminuindo e o número de prédios está aumentando. Então essa conta ela não vai fechar. Não vai fechar. Então fica uma dica aí. O craque da rodada, o MVP da rodada.
Quem vai? Quem vai? Leandro Quem Trossard? é que sobe? Quem é que sobe? Leandro Trossard? O craque Do da Arsenal, rodada, que é o do rival Arsenal. do PSG. Fez os 2 gols na goleada do Arsenal e impediu o título do Liverpool no final de semana. Botou água no chopp do Liverpool. Botou água. Apesar do Botou água na pint. sobrenome, ele é belga, né? Não é francês, como estamos falando. Sim, mas Mas que é... tem referências belgas. todo belga é um pouco francês, né? É. O Trossard é o atacante de cabelos grisalhos, né? É o jovem de cabelo grisalho, né? Que nem um amigo nosso. Pintadinho, né? Até um amigo nosso que é Tem. jovem de cabelo grisalho. Engana a idade. Engana a idade. Isso aí. É um da nova geração belga, né? Isso. Que eu acho que não vai repetir o mesmo patamar e o mesmo nível da geração anterior, né? O Andrezinho adora, o Andrezinho Silva adora a geração belga. Um grande abraço para o Andrezinho, nosso ouvinte. Ele ama a seleção da Bélgica. Mas talvez a seleção belga não tenha nomes como De Bruyne, como Lukaku, né? Como Hazard, né? Que surgiu como grande nome, foi comprado pelo Real Madrid por uma Babilônia e nunca entregou. Mas o Trossard dessa nova geração, ele é um dos grandes destaques, né? E embora não seja um titular absoluto do Arsenal, né? O ataque do Arsenal foi mexido muito ao longo da temporada. É um cara muito útil e que, a partir do momento em que o Arteta começou a perder muitos jogadores por lesão, ele apareceu e um cara que faz várias funções ali por trás do centroavante, né? O Arteta achou o Merino como centroavante, o espanhol, na falta de Jesus, na falta do Havertz, que eu esqueci o nome antes, o alemão que eu falei. Mas o Trossard por trás ali, ele joga em várias. Pode ser na do Odegaard, pode ser pelo lado, enfim. Eu vi ele jogando na do brasileiro, na do Martinelli, pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, aberto, porque ele é veloz, né? Pode ser pela direita no lugar do Saka, enfim, ele é um cara muito útil em quase todas as funções do ataque. Eu sou um cara assim, Valtinho. Multifuncional. Multifuncional. É. Não sei se é bom isso, mas eu tô aqui há 30 anos. Eu acho que tá dando certo. Alguma coisa garante, né? Mas o Arsenal impediu o Liverpool de ser o campeão inglês nesse fim de semana. Liverpool, que tem um episódio mais atrás, quem quiser acompanhar, do Deu Liga, só sobre o Liverpool. Aí tem o Arsenal em segundo. Em terceiro tem o Nottingham Forest, que tem o quê? Um episódio sobre o Nottingham Forest no Deu Liga também. Falem que o Deu Liga zica os times. E zica, sabe por quê? Porque nesse momento nós estamos falando sobre PSG, o PSG está jogando contra o Nantes. Começou o programa 1-0, gol do Vitinha. O Nantes acaba de empatar o jogo. Mas é que o PSG tá treinando. Douglas Augusto, é brasileiro do Nantes, 28 anos. E na quinta posição, Era do Corinthians. o Newcastle, que também tem um episódio sobre o Newcastle e a volta dos títulos ao clube. Então, olha, eu acho que só falta o episódio do Arsenal, hein? Pelo amor de Deus. Falta só do Arsenal. E o do City, né? Temos também, né? Temos também. Mas nós vamos fazer na próxima semana. Posso anunciar? Vai lá. Vai. Ai, medo. Medo? Não é o Arsenal. O Wrexham. Vou até assistir. Tá pra subir. Assistir na Max. Tá pra subir o Wrexham, faltam 2 rodadas. Mas o Ryan Reynolds anda com outros problemas pra resolver, além do Wrexham. Pois é, né? Mas acho que aqui deu... é futebol só, né? Deu. Mas isso a gente deixa pra falar na semana que vem, claro. Mas tu acha que vão ter que ter um capítulo caras? Tem, claro, sem dúvida, faz parte. As estrelas de Hollywood não vão assistir os jogos lá, nada mais justo. Então tá certo. Fica com essa aí, tá? Fica com essa. A vida privada de Ryan Reynolds. Isso aí. Detalhes de alcova? Pode ser. Pode ser? Sabe. Então tá bom. A produção da Janaína Willi, que está quase infartando, ele recém voltou de uma licença médica. Voltou de um infarto e tá quase indo para outro. Tá quase indo para outro. E do Rafael Ramos, que sumiu, né? Tá respirando agora. O Rafael Ramos trabalhou tanto na ausência da Jana que pediu folga, pediu para sair. A técnica de edição de áudio é do Vitor Miller e do Guilherme Medeiros. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas e ative, isso é muito importante, o sininho. Ativa o sininho. O Bertoncello sempre faz o sininho num outro podcast. Porque no outro podcast, como é espanhol, é bling, 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 né? Exato. E aqui, como é europeu, é blong, blong, blong. Então tá bom. São sinos diferentes. Blom, 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 né? Fonemas. Oi? É importante, né? Saber o som. Claro, não, é importantíssimo. Sempre que ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Então vai chegar um episódio do Deu Liga, vai apitar no teu celular. Não fica com medo, não é mensagem de alguém que não deveria mandar mensagem naquela hora. Deixa o teu like também na transmissão do Deu Liga no YouTube, que essas ricas caras aqui estão na sua televisão, no seu celular, na sua geladeira, na casa do cachorro, em tudo que é lugar. E aproveite também para seguir o canal de GZH, que o Torre Alba nesse momento, que era para estar aqui,
Não está. Foi pro treininho de boxe. Tá fazendo boxe. Luvinha. E depois vai subir A o mão Crystal ele já Palace pra tem com a Premier League. luva. Tu sabe que o Torreal tem uma mão assim, né? Sim, não solta. Não solta, então ele já encaixa direto, assim. Então a luva entra direto. Um abraço água. pro Torreal. Mas não vem a gente corneteia. Isso aí. Então lá em GZH, todo o material que o Torrealba produz sobre futebol internacional está publicado. Inclusive o Deu Liga vai estar quando a gente parar de falar, porque a gente não para de falar. Tchau, fui!